Jesus e o Precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, em uma casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, no desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-la a sós, junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como e se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou: ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus ele elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixaram a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da natureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou o José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Uma coisa que eu achei interessante, né, nesse texto inicial, que lembra muito, é claro que aqui é numa proporção muito maior, né, porque é o Cristo Jesus e João Batista, mas assim, fazendo também uma extrapolação, nesse período que a gente está, né, que também é uma transição, naquele período do Cristo era uma transição imensa, né, a boa nova ia ser apresentada. E E nesse momento que nós também estamos numa transição, né, uma série de espíritos, uma quantidade imensa de espíritos, né, de alta escola, de alta categoria estão reencarnando. E os pais ficam impressionados com a maturidade, né,
dessas crianças, com visões já tão profundas, com reflexões sobre a estrutura da sociedade, né, sobre questões éticas. Então, da mesma forma que estava ali Maria e Isabel a conversar, né, sobre as características de seus filhos, muitos pais também ficam impressionados o, com a capacidade dessas crianças, desses filhos, com reflexões tão profundas, sabe? Então isso foi uma reflexão que me veio. O que eu achei engraçado, assim, que naquela época Maria já tinha a percepção que havia alguma coisa diferente. E assim, e há 2.000 anos atrás, a percepção dela era o quê? Que aquilo era uma coisa divina. Hoje em dia, apesar da analogia que você fez, nenhum pai acha que é uma coisa de elevação espiritual, né? Traz para a criança cristal, criança índigo, mas ninguém leva para qualquer tipo de religiosidade, qualquer coisa ligada à espiritualidade, né? E há 2.000 anos, com as condições de conhecimento muito menores, né? Imediatamente ela fez o link com algo divino. É interessante. E, e é interessante que a espiritualidade eles estão tentando alertar exatamente para eu acho que não acontecer isso com os pais, né? Eles terem esse choque tão grande, parece que de várias formas a espiritualidade tem conduzido essas tentado esclarecer isso, porque realmente tem muitos pais, a grande maioria, eles ficam um, um pouco chocados, né? Eu acredito que deve ter também pais que já compreendem, né, que estão sentindo, que são mais esclarecidos do ponto de vista espiritual, porque durante o sono, eu imagino que devem estar tendo muitos cursos para os pais também, né? Então, vários pais estão fazendo cursos, se capacitando para, como se fosse assim, para predispor o melhor possível o desenvolvimento de seus filhos, né? Ou pelo menos não atrapalhar tanto, né? Não, mas na verdade é predispor o melhor possível o desenvolvimento. Então acho que deve estar tendo muitos e muitos cursos, eu imagino. Né? Acredito que sim, porque a gente vai sabendo de história, né, até dependendo, infelizmente, do meio onde vêm essas crianças, vira uma coisa temerosa para os pais, né? Aí leva a médico porque é esquisita, né? Essa criança é muito esquisita, melhor levar ela no médico, leva ela no psicólogo. Como que uma criança vai agir desse jeito? Então, com a evolução da humanidade em relação a esse ponto, há uma certa deturpação da preocupação dos pais com esse tipo de criança, né? Então eles acham uma coisa extremamente esquisita. Então também acredito que deve ter uma enxurrada de cursos, de modos de tentar orientar para minimizar essa coisa, essa relação, né, que foi sendo destruída ao longo dos anos, né? Então vou dar prosseguimento aqui. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às suas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim?
Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, o ponderou: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada, e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Eu vou fazer um comentário aqui, essa questão do labor, né, do trabalho, como isso é importante, né, assim, os desenvolvimentos que, que vêm, né, desse trabalho, né? Então, a Neuza, ela começou um trabalho, né, porque ela se aposentou, mas ela falou assim: eu queria continuar um trabalho ainda com os jovens na escola. E aí entrou como voluntária na escola em que ela dava aula. Ela foi começar a ensinar costura, crochê, trabalhos manuais. Então isso foi no horário que eles não trabalhavam, ou que eles não estavam na escola, né? No outro turno, completamente aberto. E ela ficou impressionada, porque ela começou agora, nessa semana, ela ficou impressionada com a quantidade de jovens que foram lá, sabe? Então ela foi ensinando as coisas mais simples, do tipo fazer barra na calça, né? Então, de acordo com o que cada um estava querendo, ela foi ensinando. Então ela ficou impressionada como a, a juventude também está querendo esses aspectos, né? Então, não é só o celular. Às vezes eles estão precisando é, de pessoas que venham também a ensinar, né? A ensinar questões, trabalhos que sejam da vida prática mesmo, né? Então, no caso ali, ela está ensinando corte e costura, um bordado, mas tem outros que querem aprender a mexer com questões de eletricidade, outros mesmo com madeira, né, com construção, com jardinagem. Então isso eu acho que é um ponto interessante, sabe? E isso reforça mais ainda aquela conversa que a gente já teve, né? Se você fizer, eles virão. Nossa, é isso mesmo, é exatamente isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andreia, bom dia. Olha, ontem as estratégias deram certo, viu? Estou Oh, bem feliz. sim, então vamos depois no final aí você conta pra gente. Sim, sim. Então vou continuar aqui. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Nas suas
ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupavam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como a um grande general que desse a conhecer as minudências de seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas da Sassaneia, o cume de Magedo, as eminências de Guelboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Hafed, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que, na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Vamos dar uma parada, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu achei a descrição da imagem assim uma coisa muito interessante, que ele descreve a imagem, né, colocando como se tudo fosse realmente interligado, uma coisa só, né? Não tem diferença, não tem separação, tudo é interligado, tudo tem uma sequência, né, de lógica ali presente, como se fosse uma coisa só. Isso eu achei bem interessante. Um ponto também que eu fico imaginando, porque eu estou lendo o livro Maria de Nazaré, né, do Miramês. Lindo, lindo livro, lindo assim, realmente é um livro belíssimo. E nesse livro, ele vai contando, né, ele começa contando toda a preparação que foi feita. Isso, né, são séculos antes, a preparação para a vinda do Cristo. Então ela vai mostrando bem como que foi feito um saneamento em Nazaré, os trabalhos que estavam fazendo, né, a, o acolhimento de espíritos que estavam necessitados. Então era um trabalho que estava sendo imenso. Fique imaginando ali Jesus e João Batista, né, eles garotos, aquela conversação, mas todo o lado espiritual que havia, a conexão, nossa, devia ser
muito bonito, muito profundo. Então vou continuar aqui. De fato, João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e, e, e entanto de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição de misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor a precede, como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal, o cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. É, é tão bonito essa parte assim, porque João, acho que a gente não, embora saiba, quando eles falam, a gente não consegue imaginar todo o trabalho, a grandiosidade do trabalho que foi do João Batista, né? E porque eu acho que ele havia ali uma preparação com os encarnados e diversos encarnados que estavam ali, né, naquele profeta do deserto. E um dos pontos é essa disciplina realmente daquele primeiro, né, aquele ponta de lança, que é aquela figura que vai abrindo o caminho ainda muito, muito denso. Então ele vai abrindo, é necessário muita força, muita disciplina para fazer isso, né? Eu lembro até também os primeiros cristãos, né? Então, os primeiros cristãos, a força que eles tinham para, sabendo que poderiam ser levados para as arenas, serem mortos, né? Perseguidos, a firmeza, a força para manter ali esse ideal é muito tocante, sabe? É interessante, né, esse negócio que você falou do João Batista, porque ele não é um personagem, digamos assim, histórico, que nem que é muito divulgado e nem muita coisa do trabalho dele é mostrado até pela própria igreja, né? Então você vê muito João Batista ligado a esse fato, a decapitação dele por um capricho. E isso, se não for bem interpretado, gera assim uma sensação de que, poxa, olha onde você vai acabar se você for contra as convenções. Né? E nunca, assim, eu não lembro de ter visto nenhum livro, nenhum texto que dê ênfase à vida, ao trabalho realizado por João Batista.
ele passou pela história humana meio que colocado de lado, certamente ofuscado, né, pela simultaneidade da presença de Jesus, né? Ele foi um personagem que foi colocado à margem da história do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento da religiosidade. E geralmente, quando se fala de João Batista, alguém faz referência ao fato dele ter sido decapitado por um capricho. É interessante mesmo esse aspecto da, da humildade dele, no sentido de se apagar mesmo para a vinda do Cristo, né? Então, até as informações, a gente não tem assim muitas informações mesmo com relação ao seu trabalho. Vamos então preparar aqui a nossa irradiação.